Eu nunca imaginei que estaria nessa posição. Eu sempre fui uma mulher organizada, determinada e profissional. Desde pequena, aprendi a importância de ter tudo sob controle, de planejar cada detalhe para que nada desse errado. Era assim que eu levava a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Esse controle e perfeccionismo me levaram a construir uma carreira de sucesso como planejadora de eventos. Cada casamento, festa e celebração que organizei era um reflexo de quem eu era. Impecável, sem falhas. Mas nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Eu estava no auge do meu relacionamento, apaixonada, com planos de casamento com um homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. Porém, um belo dia, a vida decidiu que era hora de me dar uma rasteira daquelas. Fui trocada pela minha melhor amiga. É isso mesmo. Minha melhor amiga e meu ex-noivo. Eles agora estavam juntos, felizes e prestes a se casar. Como se isso já não fosse o suficiente, o universo decidiu me pregar outra peça. Fui chamada para ser a organizadora do casamento deles. Logo eu, que ainda estava tentando superar essa traição, senti o chão abrir sob meus pés ao receber essa proposta. Mas por incrível que pareça, minha reação inicial foi sorrir e aceitar. Orgulho ou talvez teimosia. Eu queria provar a mim mesma e a eles que eu estava bem, que eu havia superado. Mas claro, não era verdade. A cada reunião, a cada detalhe que discutíamos sobre o casamento, eu sentia uma mistura de emoções. Humilhação, tristeza e um certo amargor no coração. O olhar deles cheio de felicidade e cumplicidade. As conversas sobre a cerimônia dos sonhos. Era demais para mim. Foi então que uma ideia louca me veio à cabeça. Se eles estavam felizes e vivendo a vida como queriam, por que eu também não podia? Por que eu tinha que ser a solteirona que organizava o casamento do ex e ainda ficava por baixo? Precisava mudar aquela narrativa. Precisava mostrar a eles que eu também estava em um relacionamento maravilhoso, que eu estava feliz. Assim nasceu a ideia de um namorado de aluguel. Era a solução perfeita. Contratar alguém para fingir ser meu parceiro durante os eventos, fazer as pessoas acreditarem que eu estava em um relacionamento incrível e que tudo aquilo não me afetava em nada. O plano era simples e infalível. Ou pelo menos eu pensei que seria. Então, entrei em contato com uma agência de acompanhantes. Expliquei a situação e contratei um ator para interpretar o meu namorado perfeito. Ele deveria ser charmoso, seguro, alguém que fizesse todos acreditarem que eu estava nas nuvens. Estava tudo organizado, os detalhes definidos. Seria a melhor atuação da minha vida. Ou pelo menos eu achava. Olá, meu nome é Gabriel, prazer em conhecer você. Não sou muito bom em apresentações, mas aqui vai. Sou um cara simples e direto, e tento fazer o que é certo sempre que possível. Sou sério e comprometido com meu trabalho. Talvez um pouco rígido. Sempre acreditei que com esforço e responsabilidade as coisas dariam certo na minha vida. Foi no grande dia que fui abandonado. Vestido de rigor, família reunida, festa preparada, até o bolo já estava na mesa. Mas no grande dia, a noiva simplesmente não apareceu. Foi uma humilhação. Desde então decidi que o amor não é para mim. Tenho outras prioridades, outras responsabilidades. Minha vida é focada em trabalho e em seguir em frente, deixando qualquer ideia romântica para trás. Ou pelo menos era o que eu pensava até conhecer a Alice. Porém, no fim das contas, o trabalho não tem sido fácil de encontrar. As contas chegam e o trabalho fixo demora. Até que um amigo meu, com aquele sorriso de quem sabe mais do que fala, apareceu com uma oportunidade de trabalho fácil. Ele disse que era uma coisa simples, um bico, e eu só precisaria estar presente em alguns eventos. Nada complicado, disse ele. Ele garantiu que era bem pago e que eu não teria que me esforçar muito. Achei estranho, mas, sinceramente, eu estava precisando do dinheiro, então aceitei sem questionar muito. Ele só me deu um endereço e disse para eu estar lá, sem maiores explicações. Parecia fácil, afinal, só aparecer e fazer o que pedissem. Quando cheguei ao local, fui recebido por uma mulher elegante, que parecia profissional e decidida. Era uma tal da Alice. Ela começou a me explicar sobre o trabalho e como era necessário manter uma certa aparência. Até aí tudo bem. Fingi que entendia, mas ela falava com tanto entusiasmo e expectativa que eu comecei a desconfiar de onde aquilo estava indo. E então uma bomba veio. Bom, o trabalho é simples, Gabriel. Ela disse com um sorriso tenso. Você vai fingir ser meu namorado durante alguns eventos, incluindo o casamento do meu ex-noivo.
Fiquei em silêncio por uns bons segundos, tentando processar aquilo. Namorado de aluguel? É sério isso? Pensei em dar meia volta e sair sem olhar para trás, mas aí lembrei do pagamento. Respirei fundo e olhei para ela, soltando. Está de brincadeira, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vim aqui achando que ia, sei lá, servir uns drinks, estacionar uns carros, talvez até segurar um buquê. E agora você tá me pedindo para fingir ser o príncipe encantado? Olhei para o teto, como quem conversa com Deus. Sério? Logo eu que fui chutado no altar, vou ser namorado de mentira pra você? Esse é o trabalho? Que ironia do destino, falei rindo. Alice me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. E aí eu só consegui rir. Era tão absurdo, mas tão absurdo, que talvez, só talvez, eu estivesse começando a achar essa ideia ridiculamente interessante. Depois de muita relutância e alguns longos minutos tentando digerir o absurdo da situação, Gabriel finalmente aceitou o trabalho. Não por acreditar no plano maluco de Alice, mas, como ele mesmo disse, se é para pagar as contas, que seja com estilo. Claro, ele deixou claro que aquilo era só um trabalho, sem envolvimento emocional, e Alice, por sua vez, garantiu que seria tudo profissional. Mas o que ambos não previram, era que a partir do momento em que o fingimento começasse, as coisas iriam se complicar, e rápido. O primeiro teste para o disfarce de Gabriel aconteceu logo em um encontro para decidir o local do casamento. Alice insistiu que ele deveria estar presente para reforçar a ideia de que estava muito bem acompanhada e apaixonada. Gabriel vestiu-se com uma camisa social impecável, uma calça jeans e sapatos que Alice escolheu a dedo, depois de descartar as botas dele com um olhar de reprovação. Com seu porte naturalmente elegante e charme despretensioso, ele parecia realmente um namorado de cinema. Quando chegaram ao local marcado, Alice se sentiu nervosa pela primeira vez. Não pela mentira, mas pela intensidade da situação. Ver o ex-noivo, Fernando, e a ex-melhor amiga, Camila, juntos, era como receber um soco no estômago. Gabriel notou o desconforto e, sem que ela precisasse pedir, colocou a mão na cintura dela de maneira protetora. Foi ali que o show começou. Camila foi a primeira a notar a presença de Gabriel. Seus olhos se arregalaram por um segundo antes de se recompor. A amiga traidora claramente não esperava que Alice fosse capaz de a superar tão bem ao término. Ah, oi, Alice. Disse Camila com um sorriso que parecia mais falso que as flores de plástico na mesa. E esse é... Alice sorriu, radiante. Este é Gabriel, meu namorado. Gabriel, com um sorriso tão natural quanto desarmante, estendeu a mão para cumprimentá-los. Sua postura confiante e seus olhos penetrantes não passaram despercebidos. Camila demorou um segundo a mais do que deveria para soltar a mão dele, claramente admirada. Fernando, por outro lado, manteve uma expressão fechada. Ele tentou disfarçar o incômodo, mas seus olhos denunciaram o ciúme. Prazer, Gabriel, disse Fernando com um tom que tentou soar amistoso, mas carregava uma leve aspereza. Gabriel, claro, percebeu. E como homem espirituoso que era, não perdeu a chance de provocar. Ele passou o braço em volta de Alice, com um sorriso travesso, disse. Prazer é meu. Alice já me falou muito de vocês. Fico feliz em finalmente conhecê-los. Alice apertou o braço dele de leve, num gesto quase imperceptível, pedindo que ele não exagerasse. Mas Gabriel, sendo Gabriel, apenas retribuiu o aperto com um olhar de relaxa, eu sei o que estou fazendo. Enquanto os quatro percorriam o local, discutindo a decoração e os possíveis arranjos para o casamento, Camila não conseguia tirar os olhos de Gabriel. Ela fazia perguntas demais, algumas claramente fora de contexto. Então, Gabriel, o que você faz da vida? Como vocês se conheceram? Nossa, você parece tão dedicado. Alice tem muita sorte. Fernando, por outro lado, parecia incomodado a cada interação. Ele interrompia Camila constantemente, e fazia questão de puxar Alice para a conversa, como se tentasse lembrar que eles já tiveram uma história juntos. Alice, lembra quando a gente pensou em algo parecido pra... Ele dizia, mas parava no meio da frase ao perceber que mencionava o passado deles. Alice, no entanto, estava surpreendentemente confiante. Sempre que Fernando tentava trazer à tona alguma memória, ela desviava o assunto para Gabriel,
elogiando o namorado falso com uma naturalidade que o deixava desconcertado. Tudo parecia estar indo bem, pelo menos para Alice. Mas, em um momento de distração, Gabriel começou a improvisar demais. Quando Camila perguntou sobre o primeiro encontro deles, Gabriel respondeu com entusiasmo. Ah, claro! Foi incrível! Ela me impressionou com aquele risoto de camarão que fez no jantar. Um talento incrível na cozinha, não é? Alice quase engasgou. Ela era alérgica a camarão. Tentando manter a compostura, ela riu nervosamente e murmurou algo como: Ah, sim, o famoso risoto. Fernando e Camila trocaram olhares confusos, mas não comentaram. No entanto, Alice deu um leve beliscão em Gabriel assim que teve a oportunidade, e ele sussurrou: Que foi? Achei que tinha arrasado. Ela revirou os olhos, murmurando entre dentes: Da próxima vez, arrasa menos. À medida que o encontro prosseguia, a tensão só aumentava. Fernando, claramente incomodado, começou a fazer perguntas desnecessárias sobre o relacionamento de Alice e Gabriel. Ele queria saber detalhes: há quanto tempo estavam juntos, como haviam se conhecido, se pretendiam andar o próximo passo. Gabriel, percebendo as intenções, respondeu com um sorriso provocador: Ah, estamos levando as coisas com calma, mas, quem sabe? Quando se encontra a pessoa certa, a vida ganha um novo ritmo, não é? Alice corou, mas não disse nada. Fernando parecia prestes a explodir. Camila, por outro lado, parecia mais interessada em Gabriel do que deveria. Quando o encontro terminou, Alice e Gabriel saíram do local, e ela finalmente soltou um suspiro aliviado. Isso foi intenso. Gabriel riu, cruzando os braços. Intenso? Eu diria surreal. Mas você me deve uma por aquela história do risoto, viu? Alice sorriu, balançando a cabeça. Você realmente é impossível. Enquanto isso, lá dentro, Fernando e Camila discutiam baixinho. Ele estava claramente irritado, e ela parecia encantada demais com o namorado da ex-melhor amiga. O fingimento estava apenas começando, e já estava claro que ninguém sairia ileso dessa situação. Alice e Gabriel começaram a passar cada vez mais tempo juntos devido aos eventos relacionados ao casamento. Apesar da confusão inicial e das gafes de Gabriel, ele tinha algo que ninguém ao redor de Alice parecia ter: autenticidade. Ele não fingia ser alguém que não era, não se impressionava com os padrões rígidos da alta sociedade, de maneira descontraída, sempre fazia Alice rir. Nos momentos de descontração, Gabriel demonstrava um senso de humor irresistível, capaz de transformar os momentos mais tensos em ocasiões leves e divertidas. Mas, quando era necessário, ele assumia uma postura séria e responsável, ajudando Alice a organizar detalhes importantes para o casamento. Uma dessas situações aconteceu quando Alice esqueceu o portfólio com todos os contratos e cronogramas em casa. Desesperada, ela ligou para Gabriel. Sem hesitar, ele apareceu na porta da empresa dela com um sorriso no rosto e o portfólio nas mãos. Sério, Gabriel, você salvou minha vida. Disse Alice, aliviada. Bom, alguém tinha que salvar. Você já tem trabalho demais para esquecer a própria cabeça. Ele deu uma piscadela. Foi nesse momento que Alice percebeu que ele não era apenas um namorado de aluguel. Ele realmente se importava com ela, mesmo que de maneira prática e descomprometida. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela afastou rapidamente o pensamento. Enquanto Alice começava a desenvolver sentimentos por Gabriel, ele também começou a notar coisas nela que o fascinavam. Ele admirava a forma como ela era determinada e trabalhadora, como fazia tudo com perfeição, mesmo em meio ao caos. Mas o que o impressionava mais, era o jeito doce e empático que ela tinha com as pessoas, mesmo com aqueles que não mereciam. Uma situação em particular ficou gravada na mente de Gabriel. Durante uma visita ao local do casamento para alinhar detalhes da decoração, um dos funcionários do buffet foi ríspido e rude com Alice. Gabriel, sempre protetor, ficou irritado e pronto para confrontar o homem, mas Alice o surpreendeu com sua paciência e postura. Não se preocupe, eu entendo.
está tudo muito corrido hoje. Vamos resolver isso juntos, ok? Disse ela ao funcionário, com um sorriso acolhedor. Gabriel a observou com admiração, perguntando-se como ela conseguia manter a calma em situações tão estressantes. Mas, ao mesmo tempo, sentiu algo novo e confuso dentro dele, uma vontade de protegê-la daquele tipo de comportamento para sempre. Alice começou a se assustar com seus próprios sentimentos. Cada vez que Gabriel fazia algo gentil, ou dizia algo engraçado, seu coração dava um pequeno salto. Não fazia sentido. Ele era apenas um ator contratado, alguém que estava ali por dinheiro, e, no entanto, ela se pegava olhando para ele mais do que deveria, prestando atenção aos detalhes, o jeito como ele sorria de lado, como seus olhos brilhavam quando estava concentrado, ou como ele parecia tão diferente de qualquer outro homem que ela conhecia. Uma noite, enquanto trabalhavam juntos no checklist do casamento, Gabriel tirou os óculos de leitura que havia pegado emprestado de Alice, alegando que eram ridiculamente pequenos para seu rosto. Ela riu tanto que não conseguiu se concentrar no resto da lista. Ele a olhou por um instante mais longo do que o necessário, e ela percebeu que seu rosto estava corado. Isso não é bom, pensou Alice, se afastando. Isso é perigoso. Gabriel, por outro lado, mantinha-se firme na ideia de que seu coração estava fechado para o amor. Ele havia jurado a si mesmo que nunca mais se permitiria gostar de alguém depois de ter sido abandonado no altar. Mas Alice, com seu jeito sincero e confuso, estava começando a romper essa barreira. O teste veio quando Alice precisou se reunir com um antigo amigo, Arthur, que era responsável por um dos serviços de decoração do casamento. Arthur era bonito, educado e claramente tinha um interesse maior em Alice do que apenas trabalho. Gabriel foi convidado a ir junto, mas mal falou durante a reunião. Ele ficou observando de longe, o maxilar travado, enquanto Arthur ria de todas as piadas de Alice e colocava a mão no ombro dela em momentos de descontração. Quando Arthur sugeriu um jantar para discutirem melhor os detalhes do evento, Gabriel não conseguiu se segurar. Acho que já discutimos o suficiente. A Alice tem outros compromissos hoje. Arthur olhou para Gabriel, surpreso com a interrupção, mas Alice percebeu o tom irritado na voz dele, de alguma forma, achou graça. Quando saíram da reunião, Alice não conseguiu deixar de provocar. Algum problema, senhor namorado de aluguel? Você parecia tenso lá dentro. Gabriel bufou, passando a mão pelos cabelos. Só acho engraçado como certos caras não sabem diferenciar trabalho de flerte descarado. Alice riu alto. Isso foi ciúmes? Gabriel, estamos fingindo, lembra? Ele parou por um segundo, olhando-a com seriedade, antes de responder. Claro que não. Eu só gosto de manter as aparências. Mas ambos sabiam que havia algo mais. Depois desse dia, as coisas começaram a mudar. Alice percebia os pequenos gestos de Gabriel que denunciavam um cuidado genuíno por ela. Ele começava a notar as manias dela, como mordiscar o lábio inferior quando estava nervosa ou mexer no cabelo quando estava mentindo. Ambos ainda estavam presos aos próprios medos e negações, mas a conexão entre eles crescia a cada momento. A linha entre o fingimento e a realidade estava se tornando cada vez mais tênue, e nenhum deles parecia pronto para enfrentar o que isso realmente significava. E, no fundo, Gabriel sabia que, apesar de todo o seu esforço para manter o coração fechado, Alice estava encontrando as brechas. Na noite seguinte, era uma noite tranquila, com o céu pontilhado de estrelas e uma leve brisa dançando entre as árvores. Alice e Gabriel estavam sentados no jardim de uma pousada luxuosa onde o casal que ela estava organizando o casamento havia marcado uma degustação. Depois de um dia exaustivo cheio de protocolos, sorrisos falsos e comentários inconvenientes da noiva, Alice e Gabriel decidiram se refugiar ali fora, longe de tudo e de todos. Alice segurava uma taça de vinho, olhando para o céu como se buscasse respostas. Gabriel, sentado ao lado dela em silêncio, percebeu a melancolia no rosto dela e resolveu quebrar o silêncio. Você não precisa fazer isso sozinha, sabia? Ele disse, a voz grave. Ela olhou para ele, confusa. Fazer o que sozinha? Carregar esse peso.
fingir que está tudo bem quando claramente não está. Alice deu uma risada curta, sem humor. Você não faz ideia de como isso é complicado, Gabriel. Então me explica. Ele encarou, os olhos castanhos fixos nos dela, como se quisesse entrar na sua alma. Ela hesitou. Durante todo aquele tempo, Alice manteve suas dores escondidas, como se confessá-las fosse um sinal de fraqueza. Mas ali, sob aquele céu estrelado e com Gabriel ao seu lado, ela sentiu que talvez pudesse confiar nele. Fernando e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era tudo para mim. Alice começou, a voz baixa, quase sussurrando. Eu confiava nele, acreditava que éramos um time. Então, um dia, do nada, ele me disse que precisava de espaço. E, pouco tempo depois, descobri que o espaço que ele precisava era para ficar com a minha melhor amiga. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou a olhá-la, dando a ela o tempo e o espaço que precisava. Eu me senti tão insuficiente. Como se eu não fosse boa bastante para ele. Ela riu amargamente, olhando para a taça de vinho. E o pior de tudo é que agora estou aqui, organizando o casamento deles. É como se eu estivesse sendo obrigada a assistir ao final feliz que deveria ser meu. Gabriel respirou fundo, os punhos cerrados discretamente. Ele não sabia por que sentia tanta raiva por algo que aconteceu com ela, mas não conseguia ignorar o aperto no peito ao ouvir a dor em sua voz. Você nunca foi insuficiente, Alice. Ele finalmente disse, a voz firme. O problema nunca foi você. Foi ele. E, sinceramente, acho que ele é um idiota por não enxergar o que ele perdeu. Alice sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Obrigada, Gabriel. Ela olhou para ele, sentindo algo estranho em seu peito. E você? Por que disse que foi deixado em um altar no dia que nos conhecemos? Ele desviou o olhar, como se aquilo fosse difícil para ele. Mas, depois de alguns segundos de silêncio, ele começou a falar. Eu estava prestes a me casar há 2 anos. Tudo estava pronto, o lugar, os convidados, até o meu discurso. Eu estava esperando no altar, nervoso, mas feliz. Então recebi uma mensagem da minha noiva. Ele parou por um instante, engolindo em seco. Ela não apareceu. Disse que não queria mais casar, que eu não era o suficiente para ela. Alice arregalou os olhos, surpresa. Gabriel, eu sinto muito. Ele deu uma risada amarga. Não precisa sentir. Acho que, de alguma forma, isso me tornou uma pessoa melhor. Mas, ele hesitou, olhando para ela. Isso também me fez desistir de acreditar no amor. Alice sentiu o coração apertar ao ouvir aquilo. Por mais que Gabriel tentasse parecer indiferente, ela sabia que ele ainda carregava o peso daquela traição. Não é justo que 2 pessoas boas tenham passado por algo tão doloroso. Ela disse, quase como um sussurro. Ele olhou para ela novamente, e o momento pareceu congelar no tempo. Os olhos de Gabriel estavam mais suaves, vulneráveis, e Alice sentiu que estava vendo uma parte dele que ninguém mais tinha visto. Talvez, Gabriel começou, a voz baixa e rouca. Talvez o problema não seja o amor, mas as pessoas erradas que escolhemos. Alice sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem de leve pelo rosto. Talvez. Eles continuaram a se encarar, o mundo ao redor desaparecendo. A distância entre eles parecia diminuir a cada segundo, como se algo maior os empurrasse um para o outro. O olhar de Gabriel desceu para os lábios de Alice, e ela sentiu o coração disparar. Ele se inclinou ligeiramente, e ela também, quase como se fosse inevitável. O momento estava carregado de emoções, uma mistura de mágoa, esperança e algo novo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mas, antes que seus lábios se encontrassem, o som de uma porta se abrindo quebrou o encanto. Era o garçom, trazendo uma bandeja de petiscos. Alice e Gabriel se afastaram rapidamente, como se fossem crianças pegas em flagrante. Ambos riram nervosamente, tentando disfarçar o que havia acabado de acontecer. Bem, Gabriel começou,
coçando a nuca. Acho que é melhor eu voltar lá dentro ajudar o noivo. Alice assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. Sim, claro. Obrigada por ouvir. Ele deu meio sorriso e se afastou, mas não antes de lançar um último olhar para ela, que parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia. Alice ficou ali, sozinha, tocando os próprios lábios, se perguntando o que teria acontecido se aquele momento não tivesse sido interrompido. E, no fundo, ela sabia, o que quer que estivesse acontecendo entre eles, era muito mais do que um fingimento. Era real. E isso assustava mais do que qualquer outra coisa. O dia do casamento de Fernando e Camila chegou. A igreja estava decorada com rosas brancas e luzes suaves, o ambiente perfeito para um casamento. Alice estava deslumbrante, usando um vestido azul que destacava seus olhos, e Gabriel, com um terno impecável, parecia um príncipe saído de um conto de fadas. Seus cabelos estavam perfeitamente alinhados, e o sorriso de canto que ele lançava de vez em quando a fazia perder o fôlego. Ela não conseguia parar de olhar para ele. Cada movimento de Gabriel era elegante e natural, como se ele não precisasse se esforçar para chamar a atenção. E, para ela, ele não precisava. Ele era simplesmente Gabriel. Enquanto isso, Gabriel também não conseguia tirar os olhos de Alice. Ela parecia tão confiante, tão linda, que ele mal conseguia lembrar que tudo aquilo era um fingimento. Seu coração estava em um conflito silencioso. Ele dizia para si mesmo que não podia se apaixonar, que não estava pronto para abrir seu coração de novo. Mas, toda vez que seus olhos encontravam os dela, essa certeza parecia desaparecer. Antes de entrarem na igreja, Fernando, que parecia nervoso, se aproximou de Gabriel. Posso falar com você um minuto? Fernando perguntou, olhando de relance para Alice, que estava conversando com uma das damas de honra. Gabriel franziu o senho, mas assentiu. Claro. Os dois se afastaram para um canto discreto, e Fernando foi direto ao ponto. Eu sei que você não é namorado de verdade da Alice. A voz de Fernando era baixa, mas cheia de desdém. Gabriel sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a expressão séria. E daí? Respondeu, cruzando os braços, e daí que isso aqui é um teatro. Eu sei que ela ainda me ama. Fernando sorriu de canto, convencido. Eu conheço Alice melhor do que você. No final, ela vai me perdoar, porque é isso que ela faz. Ela é boa demais. Gabriel apertou os punhos, mas se controlou. Se você acha que ela ainda te ama, então talvez você devesse ter pensado nisso antes de trair a confiança dela. Ele deu um passo à frente, encarando Fernando. Alice merece ser feliz. E, sinceramente, você não é capaz de oferecer isso a ela. Fernando riu, mas era uma risada nervosa. Vamos ver. Eles voltaram para seus lugares, e Gabriel sentiu o coração pesado. Ele não queria admitir para si mesmo, mas a ideia de Alice voltando para Fernando o destruía por dentro. A cerimônia começou, e todos os olhares se voltaram para Camila, a noiva, que entrou radiante. Mas Fernando, ao invés de admirar sua futura esposa, estava com os olhos fixos em Alice. Ela estava sentada ao lado de Gabriel, que a observava com uma mistura de carinho e ansiedade. Quando o momento crucial chegou e o padre perguntou a Fernando: Você aceita Camila como sua legítima esposa? Houve uma pausa. Uma longa pausa. Fernando virou-se, olhando diretamente para Alice. Sua voz quebrou o silêncio. Não. Um burburinho percorreu a igreja, e Camila olhou para ele, chocada. O que você está fazendo, Fernando? Ela exclamou. Fernando ignorou Camila e deu alguns passos em direção a Alice. Alice, eu cometi um erro. Um grande erro. Eu nunca deveria ter deixado você. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Ainda te amo. E sei que você ainda me ama. Então, por favor, me dê outra chance. Aceite voltar para mim. Alice ficou paralisada.
Sua mente parecia girar em 1000 direções ao mesmo tempo. Gabriel, sentado ao seu lado, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele se levantou lentamente, tentando se manter firme. Outra vez no altar, prestes a ser rejeitado, ele pensou. O coração de Gabriel doía mais do que ele estava disposto a admitir. Ele deu um passo para trás, pronto para sair. Mas, antes que pudesse dar o segundo passo, Alice se levantou. Fernando, ela começou, a voz firme. Você tem razão. Eu ainda sinto algo por você. Gabriel parou, sentindo um nó na garganta. Sinto desprezo, raiva e uma tristeza profunda. Não pelo que você fez comigo, mas pelo tipo de homem que você escolheu ser. Alice respirou fundo, sua voz ganhando força. Nunca mais olhe para mim achando que eu vou aceitar de volta alguém que me destruiu. Fernando arregalou os olhos, chocado. Alice virou-se para Gabriel, que ainda estava de costas, prestes a sair. Mas tem uma coisa que eu sinto agora, algo que eu nunca pensei que sentiria novamente. Gabriel parou, mas não se virou. Gabriel, ela deu um passo à frente, com a voz tremendo, mas cheia de emoção. Eu amo você. Ele finalmente se virou, os olhos arregalados e cheios de surpresa. O quê? Eu amo você. Alice repetiu, agora com um sorriso tímido. Você me mostrou que eu posso ser feliz, que eu sou suficiente, e que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real. Gabriel ficou parado por um momento, processando aquelas palavras. Então, como se algo tivesse se quebrado dentro dele, ele caminhou em direção a ela. Ele parou bem na frente de Alice, levantou a mão e acariciou suavemente o rosto dela. Você não faz ideia do quanto eu esperei para ouvir isso. A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Eu também te amo, Alice. Como nunca pensei que amaria alguém. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo. Então, me beija logo. Gabriel riu, um som leve e sincero, e então a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de emoção, como se todo mundo ao redor tivesse desaparecido. Quando eles finalmente se afastaram, Gabriel segurou as mãos de Alice. Engraçado, não? Ele disse, com um sorriso suave. Eu fui abandonado no altar uma vez, mas, agora, aqui, nesse mesmo lugar, você me escolheu. Alice riu, apertando as mãos dele. Porque, dessa vez, eu escolhi o homem certo. Eles se abraçaram, enquanto os convidados da cerimônia os aplaudiam, emocionados com o desenrolar inesperado daquela história de amor. E, juntos, Alice e Gabriel saíram da igreja, prontos para escreverem um futuro cheio de amor verdadeiro e muita felicidade. Após o fiasco na igreja, Fernando tentou se desculpar com Camila, mas ela, furiosa, não quis saber de conversa. Camila saiu da igreja pisando firme, deixando Fernando sozinho, olhando ao redor e percebendo que todos o encaravam com desprezo. Ele havia perdido as duas mulheres por causa de seu egoísmo e falta de caráter. Enquanto isso, Gabriel e Alice viviam uma história completamente diferente. Alguns meses após o casamento desastroso de Fernando e Camila, Gabriel surpreendeu Alice com um piquenique em um campo florido, em uma tarde ensolarada. O que estamos comemorando? Perguntou Alice, com um sorriso. Nós, respondeu Gabriel, segurando sua mão. Nossa história, nosso amor. Ele se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixinha com um anel simples, mas cheio de significado. Alice, você me mostrou que o amor vale a pena, que eu posso confiar e ser feliz novamente. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quer continuar sendo minha parceira, minha melhor amiga e meu grande amor? Quer casar comigo? Alice levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo, e sorriu. Claro que sim, Gabriel. Eles se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, e o beijo que trocaram foi repleto de promessas de um futuro lindo. Alguns meses depois, em uma cerimônia íntima e cheia de amor, Alice e Gabriel se casaram no mesmo altar onde tantas coisas haviam começado.
Dessa vez, não havia fingimento, apenas amor verdadeiro. E enquanto Alice olhava para Gabriel, que a esperava no altar com um sorriso apaixonado, ela sabia que havia encontrado sua felicidade. Gabriel, por sua vez, olhava para Alice com a certeza de que ela era a mulher que ele sempre sonhou, mesmo sem saber. E assim, juntos, eles construíram uma vida repleta de amor, confiança e alegria, provando que, mesmo depois de tantos desafios, o amor verdadeiro sempre vence. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor, está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.